mais um episódio do Pod Eng para vocês, para levar conhecimento, e é com alegria que a gente começa mais esse Pod Eng. Eu quero, primeiramente, fazer o agradecimento à AIA, Associação dos Engenheiros de Araguari, por fazer parte da primeira temporada do nosso podcast. Este projeto acontece graças à colaboração do CREA-MG e parceiros que acreditam na valorização das profissões, do conhecimento, da comunicação e da troca de experiências. Sejam todos muito bem-vindos e a mais essa temporada de grandes conversas, conexões e conteúdos que fazem toda a diferença. Esse podcast tem um assunto de extrema importância e por isso que nós ficamos muito felizes de estar aqui e com um convidado muito especial, que é o Guilherme Santana. Ele é professor e vereador do município de Araguari, ele é mestre em Geografia pela PPGO-UFO, bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Ele é educador por formação, iniciou sua atuação pública ainda jovem, lecionando em escolas públicas, municipais e estaduais e escolas privadas. Logo se destacou pelo compromisso com a educação e a justiça socioambiental. Foi o secretário municipal de meio ambiente mais jovem da história do município, com apenas 23 anos, entre 2021 e 2024. Uma pasta estratégica com grandes responsabilidades e muitos desafios. Mesmo jovem, enfrentou resistências, formou equipe, entregou resultados e uma gestão inovadora. Saiu com uma bagagem sólida, conhece por dentro o funcionamento do poder executivo e os caminhos da gestão pública. Tem como ações de destaque o projeto 100% da coleta seletiva, que é algo muito importante na nossa sociedade. E ele é licenciamento de aterro sanitário, reforma do Bosque John Kennedy, dentre outros. São assuntos que realmente é importante tanto para a população quanto para os nossos profissionais, porque são assuntos, muitas vezes, que eles ficam nos bastidores e eles são muito relevantes para a nossa sociedade. Com forte atuação em políticas públicas e sustentabilidade, o Guilherme representa uma nova geração na política, ética, técnica e conectada com desafios do presente. Seu mandato é pautado pela escuta ativa, pela defesa incondicional do bem comum e em defesa da natureza e de nossos recursos naturais. Por isso, hoje, nós estamos recebendo com grande alegria o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando experiências com vocês. Um abraço a todos os amigos e um agradecimento especial à Associação dos Engenheiros de Araguari. Eu tenho um grande contato, uma grande admiração por esses profissionais, oportunidade de um diálogo técnico que eu tive com os mesmos na Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Estendo esse abraço a todos os amigos do CREA Araguari, MG, também ao Conselho Nacional. E eu acho extremamente importante nesse debate técnico entender como a engenharia, o saneamento e as nuances ambientais impactam diretamente nossa vida. Eu sempre comento, Guilherme, que são áreas que muitas vezes, por não ser vistas pela sociedade, elas não são, muitas vezes, levadas em consideração. Mas são áreas que são fundamentais para toda a nossa construção, para toda a nossa cidade, para toda a nossa saúde e bem-estar. E muitas vezes ela não é vista, igual é o nosso assunto de hoje, que é o saneamento. Sem dúvida. Hoje nós vamos ter a oportunidade de compartilhar algumas experiências, contar boas histórias. E nós vamos ver que a engenharia, técnica e a ciência está diariamente no nosso cotidiano. Sim. Então, não vou me dar spoiler, mas numa passagem de um caminhão de resíduos na porta, muita engenharia está por trás, sim, muita gestão, como propriamente dito. Sim. Para começarmos, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é o saneamento básico em si e por que ele é tão importante para a nossa sociedade. O saneamento básico, se a gente puder traduzir de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo completa, ele é o conjunto de serviços que impactam a saúde pública. Então, o conjunto de serviços de engenharia e afins que impactam a saúde pública, qualidade do meio ambiente, urbanismo, nós vamos discutir muito bem a importância do urbanismo,
e a qualidade de vida direta da população. Sim. Então, todos os serviços que englobam essa questão é o saneamento básico. Eu acredito que nós vamos, inclusive, discutir sua importância, mas só de ser um serviço que impacta diretamente a qualidade de vida da população e a questão básica da saúde pública, muito já se explica por que a importância gigantesca. Sim, e talvez como a gente viva numa cidade que, ao meu ver, é muito bem feito o saneamento, que aí depois a gente vai mais para frente conversar sobre também, a valorização ela não é tão olhada por nós, né, que somos os conviventes e a sociedade em si. Porque realmente, se o trabalho é bem feito, né, Guilherme, a gente muitas vezes não se dá conta da importância. Justamente porque a gente tem ele muito bem feito, muito bem estruturado. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, é assim, ó: estude profundamente o Brasil, para amá-lo verdadeiramente, com seus benefícios e defeitos. E eu sempre falo, vamos sempre estudar e entender tudo que já aconteceu em Araguari para nós amá-la verdadeiramente, para amá-la verdadeiramente, entender todos os desafios que já foram feitos, tudo que passou. Inclusive, quando eu falo que uma das bases do nosso mandato, que é extremamente técnico, inclusive o geógrafo, bacharel, faz parte do CREA, do Conselho de Engenharia, fica muito dito ter humildade de entender todos que já caminharam para essa construção. Hoje, em Araguari, existem engenheiros de renome, pessoas que inspiraram a minha geração e que, junto com eles, a gente sempre preocupa em estar inspirando novas gerações para trabalhar o urbanismo que pode evoluir cada vez mais. Sim, e como a cidade cresce muito mais rápido, né? Isso é muito importante também. Quando falamos em saneamento, muita gente pensa apenas em água e esgoto. E quais as áreas que realmente fazem parte? O saneamento ele tem 4 principais áreas. O esgotamento, então todo o cuidado com o esgoto. A captação de água, então numa linguagem popular o esgoto. A água. A gestão de resíduos sólidos. E todo o manejo desses resíduos, aterro sanitário, coleta e afins. Sim. E também a drenagem pluvial. Muitas pessoas têm, pessoas que não especificamente estão na área, têm dificuldade de compreender as semelhanças e diferenças. O esgotamento, ele é feito por uma tubulação específica, e em Araguari ele é responsabilidade da Superintendência de Água e Esgoto. Certo. E a drenagem, ela é um esgotamento para dissipar a água da chuva. E ele hoje é cuidado pela Secretaria de Infraestrutura. Então, dentro da mesma rua, nós temos 3 tipos de encanamento. Nós temos a água que nós vamos consumir, nós temos o esgotamento e nós temos a drenagem pluvial, que é o escoamento da água da chuva. Guilherme, por que eu não posso ligar o esgotamento na questão da drenagem pluvial? Porque a destinação é diferente. Sim. A dimensão é diferente, o tubo de esgotamento é menor, com características mais resistentes. Por quê? A drenagem, dependendo da característica dela, ela pode ser colocada diretamente no recurso hídrico, porque é a água da chuva. Sim. Mesmo que tenha que ter os tratamentos para não deixar resíduos sólidos entrarem no sistema. Mas o esgotamento já tem toda a questão ambiental e questão de saúde pública. Então, quando às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo uma ligação clandestina aqui e ninguém está vendo. Muitas das vezes o poder público pode passar despercebido, porque tudo que é debaixo da terra é mais complexo. Sim. Mas o compromisso com nossa cidade, com a saúde pública, é o principal lugar. Inclusive, hoje existem táticas de engenharia para estar fiscalizando isso. Mas, em síntese, água, esgoto, gestão de resíduos e drenagem pluvial. Nossa, é muito mais complexo do que muitas vezes a gente imagina. É. Porque imagina 3 encanamentos, né, passando na rua, que não podem se interligarem. De maneira alguma, isso mesmo. Não Né? pode ligar de maneira A minha alguma. água tem que vir limpa. Isso. Né? O escoamento da água pluvial é uma coisa que pode ser de uma forma mais simplificada. E o esgoto totalmente diferente. Uma engenharia muito bem feita tem que ser realizada, né, Guilherme? E uma vez alguém perguntou para mim, falando assim, e por que eu não posso ligar a drenagem no esgoto? Eu falo, porque tem o dimensionamento. Lá ao fundo tem estação de tratamento de esgoto, a ET central. Se você superdimensionar, vai estourar tudo lá para baixo. Então, tudo é o cálculo de engenharia. Nós temos cálculo de engenharia, inclusive, vou deixar uma curiosidade que vou falar mais ao final. Quem aqui de Araguari viu que está pintado algumas coisas na rua, algumas marcações. Ficou muito tempo falado sobre isso. O que é essas marcações? Vocês viram alguns números brancos, alguns X. Depois nós vamos falar sobre o que significa. Isso é engenharia pura, isso é geografia, isso é engenharia civil, é engenharia
ambiental, tudo misturado na boa e velha arte e ciência. É muito interessante e muito complexo. Sem Às dúvida. vezes a gente tenta tornar menos complexo, mas quando a gente vai entender realmente como funciona, a gente entende que realmente é um trabalho árduo de muitas pessoas aí, trabalhando sempre em prol da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Como a falta de saneamento impacta diretamente a saúde pública e a qualidade da vida da população? Olha, existe um dado que é diretamente ligado ao saneamento com o índice de desenvolvimento humano. O IDH, o índice de desenvolvimento humano, que a gente na escola discutia muito, ele tem duas principais áreas de análise para ver se o IDH é positivo ou negativo: saúde e educação. A saúde, um dos principais vertentes da saúde é a questão do saneamento. Por quê? O não saneamento, ele vai contribuir de maneira desastrosa para todos os índices de saúde. Sim. Vou dar um dado interessante. A ausência de saneamento básico em determinadas regiões do globo está diretamente ligada à mortalidade infantil. Sim. Porque a qualidade da água que vai ser consumida, a questão de vetores de doenças que vão estar circulando em regiões. Então, tudo isso é diretamente impactado. Onde tem investimento científico, técnico, em dados e evidências, em água e esgoto tratado e de qualidade, a questão de investimento em saúde pode ser até menor. Sim. Então, dá para ver essa ligação direta à questão. E também as questões ambientais que andam diretamente com a saúde. Hoje, dependendo do que você... Quando a gente fala de resíduo, existe toda uma classificação de resíduos. Sim. Então, os classes A, B, C e afins. Sim. Para ter entendimento, dependendo do tipo de classificação de resíduo que você soltar em um manancial, uma pequena porção dele faz uma contaminação geral. Guilherme, desde uma questão a um cromo, a uma questão muito mais séria, como, por exemplo, o que aconteceu em Goiânia. Que lá, além de todo um problema de segurança nacional, foi um problema de gestão de resíduos. Sim. Em primeiro lugar, Sim. não teve a gestão correta de determinado resíduo que não estava sendo mais utilizado. Sim. Só para a gente entender, às vezes não é como um alarde, a gravidade que nós estamos falando. O impacto pode causar, né? Algo, às vezes, que a pessoa pensa que é simples. Uhum. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Araguari, nós temos uma cidade, uma particularidade, eu vou falar isso aqui um pouco mais à frente, nós temos 100% de águas captadas no nosso lençol freático, uma das melhores águas do Brasil. Sim. Isso é um motivo de orgulho gigantesco. Quando eu estava como secretário de Meio Ambiente, uma das primeiras ações minhas foi licenciar o aterro sanitário. Hoje, Araguari tem aterro sanitário licenciado. O que é licenciado? O órgão ambiental estadual, ou seja, o município não se autofiscaliza. Existe um ente superior, inclusive de um conselho que o próprio CREA pode fazer parte. Sim. E contribuir de maneira significativa, que acompanha se está tendo todos os quadrantes positivos. Guilherme, por que você está falando isso? Porque... o aterro sanitário, a principal grande diferença Sim. do lixão é a capa impermeabilizadora que não vai deixar o resíduo do chorume e afins chegar Sim. no lençol. Uma cidade que capta 100% de água do solo, como nós vamos deixar contaminar nosso solo? Nós Então, estaremos correndo o diretamente risco de ser contaminados. de contaminado e um bem mais precioso. Eu falo assim, ó, Exatamente. é mais fácil poluir um rio ou um lençol freático. Eu sempre brinco com os alunos, é mais fácil poluir o rio. Mas e para despoluir? Também Sim. é mais... Então, falando assim, despoluir um lençol freático é uma das coisas mais difíceis que existe. Então, temos que ter o trabalho de fiscalização total para não deixar isso acontecer. E dar exemplo, né? Sim. Poder público, eu sou a favor do poder público fiscalizar e fazer a lei ambiental correr. Mas, principalmente, ele tem que dar exemplo. Sim. Eu falava aos fiscais na época, eu como geógrafo, ligado a todos os conselhos importantes de meio ambiente, como eu vou permitir determinada fiscalização se primeiro nós não damos exemplos? Então, hoje nós temos 100% de coleta seletiva, aterro licenciado e afins, para que assim a gente possa ampliar o discurso. O básico tem que ser feito. Sim, sim. Eu falo que quem bebe água de Araguari não quer sair daqui mais, e justamente porque a água aqui é muito boa Sem mesmo. dúvida, sem Como se dúvida. diz, a nossa qualidade realmente é uma questão efetiva, Araguari, verdadeira. a prova viva, e o que nós estamos trazendo dados aqui hoje, eu até trouxe bastante Sim, cuidado no sim. que eu vou falar, para realmente ficar um debate científico, Sim. como o conselho e a associação propõe. A prova viva que a nossa água é positiva é que Araguari não tem ETA. Nós não temos estação de tratamento de água. A água precisa de um pequeno tratamento feito dentro da superintendência, com cloro e afins, para Sim. cumprir as normativas, ela já vem de maneira adequada. Ou seja,
Hoje, com qualquer outro sistema de captação, como Uberlândia, como outros municípios, que também sai uma água com padrões de qualidade, tem que passar por um todo de administração de tratamento. Resíduo orgânico, questões de contaminantes de saúde, possíveis de agrotóxicos, tem tudo ser observado. É uma água muito boa mesmo. Existe relação entre saneamento e desenvolvimento econômico de uma cidade ou região? E como que isso acontece na prática? É diretamente proporcional. O desenvolvimento econômico está ligado a boas estruturas urbanas. Eu vou dar 3 exemplos aqui que eu venho pensando. O primeiro, como eu quero que determinada indústria, que determinada cidade, vamos falar do urbanismo geral, cresça sem uma gestão adequada de resíduos? Que credibilidade isso passa? Vamos supor, uma grande empresa atacadista, que ela gera resíduos gigantescos. O município não consegue fazer uma gestão de engenharia de resíduos. Vai ser um atrativo ou um repelente de indústria? Sim. Isso é um exemplo prático. Sim. Agora eu vou falar uma maior. Uma grande empresa de alimentos decide se colocar em determinada área. Ela vai chegar a esse determinado local, trazer investimento, tudo. Se tiver um problema de esgotamento sanitário vazando próximo a essa região, não existe isso. Uma das primeiras coisas que são observadas pela própria BTV, como um exemplo concreto aqui no município, é a qualidade da nossa água. Sim. Isso faz, inclusive, determinados custos logísticos, os outros custos, podem ser abatidos pela qualidade do produto que é pontuado. Sim. Então, o desenvolvimento econômico, ele acontece diretamente a questões ambientais, questões de saneamento. Ele pode ser um propulsor ou ele pode ser um expelidor. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. O Uberlândia hoje, agora saiu, né, uma reportagem que eu estou muito feliz, que é o eixo da qualidade de vida do Triângulo Mineiro, Araguari, Uberlândia e Uberaba, ou seja, condições de saneamento adequadas, indústrias que vêm juntando todas as características logísticas que lega a capital federal política, que é Brasília, capital econômica, que é São Paulo. E, olha que interessante, o Uberlândia, quando você passa lá do lado do mercado municipal no DEMAI, ele fala, melhor água para se viver. Isso muito além, segurança hídrica, tudo muito além de uma questão política, questão de informação à população, é um atrativo à indústria. Falou, poxa, olha, o cara tem uma questão. Sim. E vou falar mais, já aprofundando mais, enquanto o desenvolvimento é diretamente ligado por ações, como é que eu vou dizer? Por ações do próprio saneamento básico. Por exemplo, hoje dentro de um aterro sanitário, você consegue fazer captação de metano, você consegue fazer placas de energia fotovoltaica. O Caraguari está avançando muito. Dentro da nossa 100% coleta seletiva, nós mantemos uma associação, inclusive as Camaras, que eu tenho minha profunda admiração por eles, do presidente Vanessa e todos os associados. Ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento econômico e social por uma questão diretamente ambiental. Sim, com certeza. E é algo que a gente vê, que a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos aqui na nossa cidade e acredito que no mundo, até por todos os aspectos que nós estamos vivendo ultimamente aí, de questão de clima, questão de mudança aí, que a gente realmente teve que ter esse olhar. Perfeito. De mudança de visualização. E aí, o que eu acho importante também, Guilherme, para a sociedade. Para a sociedade, assim, olha, tem coleta seletiva. Colete seu lixo seletivamente. É importante. Sim. Porque, igual, por exemplo, até anos atrás, não adiantava eu separar o meu lixo. E aí, hoje já... Eu falo que é a importância da política pública. Então, é uma das palavras mais bonitas que tem. Muitas das vezes a palavra é distorcida, mas a política pública é um projeto que deixa de ser político, deixa de ser individual e pensa o bem comum. Coletivo. Eu falo que, quando eu estava como secretário de Meio Ambiente, meu grande anseio era desenvolver uma política pública. E o que significa política pública? Eu poderia estar como secretário ou não. Ela continuaria. Sim. Então, ou seja, ela já entrou no dia a dia, no cotidiano do povo araguarino. Sim. No dia que a coleta seletiva não passar, o povo liga reclamando. Sim, Por quê? sim. Não é mais um bônus, é um direito ambiental que deve ser colocado. Exatamente. Sim. Na engenharia, quais são os principais profissionais envolvidos nesse projeto de saneamento? Praticamente todos. O engenheiro ambiental é extremamente importante, o engenheiro civil, o engenheiro elétrico. Se eu vou falar aqui todos os nomes, porque envolve todo tipo de engenharia. É uma questão técnica complexa. Você vai entender o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto, o engenheiro químico tem que estar presente. Sim. Eu vou dar outro exemplo. O geógrafo, que também faz parte do conselho. Sim. Então, extremamente interdisciplinar. São muitos
profissionais envolvidos de muitas áreas, porque a princípio, como a gente tinha comentado, parece simples, mas não tem nada de simples, né, na questão do saneamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E quais são os maiores desafios técnicos enfrentados hoje nas obras e sistemas de saneamento no Brasil? Olha, uma pergunta muito interessante, muito interessante. Eu vou falar 3 principais. Em algumas regiões, eu falo agora como geógrafo, não vou entrar tão específico na área dos meus amigos engenheiros civis, sim. mas uma questão de condições climáticas. Isso altera diretamente, desde uma obra, um exemplo, existe um planejamento. Aqui nós estamos no Cerrado, 2 estações bem definidas, uma de seca, outra de chuva. Sim. Temos que ter um planejamento estruturante da nossa ETE, a ET, para uma estação chuvosa, outro planejamento para uma estação seca. Ambos desafiadores. Ambos desafiadores, no aterro sanitário, um tipo de gestão, enquanto o lixo está mais, o resíduo, perdão, está mais seco, muda tudo a estrutura, então condições climáticas. Eu participava do Conselho Nacional de Secretários de Meio Ambiente, e nas discussões, um dia ele falou para mim, um grande amigo, se está difícil para você, imagina eu que sou secretário de Meio Ambiente de Belém do Pará, que chove todo dia. Então, as condições climáticas. Sim. O segundo, o custo. Hoje ainda, questões ambientais, questões de tecnologia ambiental têm um custo elevado. Sim. Então, muitas pessoas questionam, Guilherme, mas esse determinado investimento ligado à questão ambiental, questão de saneamento é caro? Sim, são obras vultuosas. Sim. Por exemplo, um investimento hoje de drenagem, dependendo da quilometragem, passa a casa dos milhões. Sim. Então, realmente tem um custo. Outra coisa, obra debaixo da terra, você só vai entender se pode acontecer alguma coisa a mais, por mais que esteja 1000 tecnologias depois que você fazer a abertura. Sim. E, por fim, uma das grandes desafios também é a mentalidade. A mentalidade, sem dúvida. Existem... eu falo que a mentalidade ela tem que ser grandiosa. De pensar algo de maneira grandiosa. Pensar Araguari de maneira grandiosa. Sim. Então, tem muitos que é famoso... Uma crítica construtiva, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, tá bom demais assim. Então, ser audacioso é uma dádiva, com responsabilidade. Sim, mas a mentalidade trava muita coisa ainda. Falar, mas por que você quer fazer algo tão complexo se um muro vai dar? Mas, poxa, vamos pensar nessa cidade como um planejamento de 30, 40, 100 anos. Sim. Que pessoas, que nossa cidade vai existir, vai ser um símbolo de prosperidade. Sim, Bem? já pensando no futuro, não somente agora, no presente. O engenheiro que planejou a estação de ferro Goiás, onde hoje é o Palácio Ferroviário, ele não pensou o palácio como um projeto de 10 anos. E hoje nós usufruímos diretamente daquela beleza de engenharia. Sim. Então, por que nós temos que pensar determinada coisa para um projeto de 10, 15 anos apenas? Sim, sim, com certeza. Quanto mais longevo o pensamento, mais sustentável ele se torna, na verdade. Sem dúvida. E como que funciona, Guilherme, esse processo de captação, tratamento e distribuição de água até chegar nas nossas casas? Existem 2 possibilidades hoje principais, que é a captação superficial e captação artesiana por poço, subterrânea. Tem vários nomes, mas é captação subterrânea. Sim. Hoje, Araguari, como nós havíamos visto, tem um modelo muito específico de 100% de captação subterrânea. Nós tiramos água dos lençóis freáticos, que são absorvidos, água da chuva que infiltra dentro do nosso solo e nos traz uma água de extrema qualidade. Essa água elas vão ser puxadas por bombas. Vou dar um exemplo aqui, o Parque das Águas. Certo. Quem vai ao Parque das Águas, vou dizer para o Guilherme, por que chama Parque das Águas se lá não tem nenhum chafariz? Poxa, não tem nenhum chafariz. Mas cada um daqueles quadradinhos que estão lá simbolizam uma potente bomba que está puxando água do nosso subsolo e está abastecendo uma região potente de Araguari. Sim. Igual o Parque das Águas 2. Cada quadradinho daquele lá que está cercado está puxando água para abastecer a nossa população. Sim. Então, esse é o nome simbólico. Então, nesse primeiro caso, uma água extremamente pura, você puxa, coloca ela nas normas técnicas e entrega por meio da tubulação de engenharia. Olha o tamanho da engenharia, porque até onde vai ser colocado, planejado, onde vai virar, onde não, tudo isso é obra de engenharia. Desnível, vai ter que colocar uma bomba, porque a gente brinca, é assim, ó, água não sobe, água desce. É verdade. Então, às vezes fala, Guilherme, um dia uma pessoa brigou comigo, tecnicamente, eu acho que tem que ter muita humildade de explicar. Fala assim, por que você não faz a drenagem por aqui? Poxa, a água não sobe. Então, só se tiver bomba para fazer bombeamento. De maneira natural, a água não sobe, corrigindo. Então, todas essas questões. Verdade. E também existe captação superficial. Hoje, Araguari passa por um processo de captação superficial, um processo de estudo feito pela Superintendência de Água e Esgoto,
que é muito mais ligado não à falta d'água de maneira específica, por mais que existam episódios aqui, é por uma questão chamada de segurança hídrica. Nós estamos tendo uma sobrecarga dos nossos aquíferos, a questão de retorno pela questão de chuva e infiltração não está sendo suficiente como era antes. Então, por questão de segurança hídrica, para questão de vários investimentos na nossa região, nós precisamos ter essa captação superficial, que é uma grande obra de engenharia. Antes dela acontecer, o estudo é uma obra de engenharia. Sim. Nós temos que ver de onde nós vamos tirar. Nós vamos tirar do Rio Araguari? Nós vamos tirar do Rio Jordão? Vamos tirar do Rio Paranaíba? Qual região? Não, vamos tirar do Rio Araguari. De qual ponto? Sim. O ponto mais perto é sempre o melhor? Depende, e a elevação? E a qualidade daquela região? Então, todas essas questões são discussões técnicas. Então, existem essas duas modelagens de captação. Hoje, Araguari faz 100% de captação subterrânea. Mas já com a visão de futuro. Já com a visão de futuro de uma nova implantação, por segurança hídrica. Sim. E no caso do esgoto, o que acontece depois que ele sai das nossas residências? Hoje, Araguari, ele tem uma porcentagem muito interessante de esgotamento tratado, inclusive próximo à casa de 92%. E isso tudo acontece para a Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE. Hoje, Araguari, a grande maioria do nosso município, ele vai à ET Central, que lá é feito todo o tratamento. Por isso que eu falo que envolve várias áreas de engenharia. Tem o engenheiro civil que vai fazer toda essa rota, chega lá, tem uma série de aparelhos que precisam do engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o engenheiro químico, o geógrafo, também nossos irmãos biólogos do Conselho de Biologia. Então, tudo isso tem que ser colocado. Hoje, nosso esgotamento ele vai para a estação de tratamento de esgoto, principalmente. Guilherme, a estação de tratamento de esgoto ela é fundamental um tratamento químico, físico-químico, para devolver a água à questão. Guilherme, existem hoje, muitas pessoas têm uma dificuldade técnica de entender isso, porque realmente é complexo. Sim. Existe hoje um tratamento 100% de água, 100% de esgoto, para ficar perfeito. Perfeito é uma palavra muito complexa, mas dentro dos índices aceitáveis dos órgãos reguladores. Sim. Então, principalmente na região de São Paulo, onde vários municípios industrializados captam água do rio, e a gente sabe que a água está sempre sendo reciclada. Às vezes um está captando água, está soltando esgotamento, está tratando, está devolvendo para o córrego, que está tratando para beber na ETA, está devolvendo pela ET. Isso é muito comum. Inclusive, um dos municípios exemplos, inclusive o professor Plínio, nos deu uma palestra esse dia, um dos engenheiros que começaram a modelagem de PPP de água, ele falava muito assim, Campinas, uma referência de saneamento, a maioria das águas recicladas. É uma metodologia de falar, essa água já foi utilizada por outros municípios, está fazendo tratamento para chegar a Campinas. Nossa, o tanto que é complexo no final das contas, né, Guilherme? Sim. E outra coisa, então, às vezes um araguarino perguntou, Guilherme, então, se nós vamos captar água do rio, nós estamos bebendo água reciclada de alguém? Por mais que os índices sejam aceitáveis, e nós acreditamos na ciência, mas calma, nossa água, nós temos uma característica muito interessante. Nós não temos nada a montante, especificamente, para a gente beber água reciclada de outro município. Certo. Então, hoje nós temos uma característica hídrica muito forte, somos cercados por 2 reservatórios. Pode ter uma questão empresarial, uma questão de fazenda específica, mas não, o município que abastece uma ET, a montante nossa não existe. Ok, sim. Interessante. Coisas interessantes para todo mundo ficar sabendo, né? É muito interessante. É muito interessante. Muitas cidades ainda possuem perdas enormes de água. Por que isso acontece e como a engenharia pode reduzir esse problema? Essa pergunta é excelente. Vamos lá. Uma das premissas do poder público que eu aprendi quando eu estava tendo aula no INSPER, em São Paulo, junto com o Renova Brasil, é que não podemos normalizar dados absurdos. E um dos dados absurdos a nível Brasil é a perda de água pós-captação. Hoje, se for uma média a nível Brasil, 40% da água é perdida. Uau! Da região de captação até chegar nas casas, por diversos motivos. Canalização antiga, buracos que tem um vazamento que às vezes ele não aflora no asfalto, como nós falamos, dentre outros. Então, é um assunto extremamente sério. E um dia eu estava assistindo uma palestra, eu e o prefeito, Renato, e a gente viu os dados de Araguari, em torno de 25% a 27% de perda de água. E nós ficamos abismados com como esse dado é absurdo. E principalmente em áreas mais antigas, que o município tinha dificuldade de saber pontualmente onde estava passando a água, esgoto e drenagem.
Entendi. Então, Guilherme, nossa, o que você está falando? Me explica. Nossa cidade tem mais de 125 anos. Sim. Tem duto que é feito há 50 anos atrás, em regiões históricas do nosso município. Não tem dados coletados anteriores que mostraram especificamente onde passou. Qual nível, qual qualidade do cano, qual material que era feito isso. Sim. Então, nesse momento, eu falei, esse dado é inaceitável. Nós corremos atrás, fomos no Ministério Público Estadual, no Regional, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Araguari, na Agência de Bacia Hidrográfica, batemos na porta, pedimos ajuda e conseguimos algo muito interessante, chamado Cadastro Multifinalitário de Redes. Guilherme, nome completo. Cadastro Multifinalitário de Redes de Água, Drenagem e Esgotamento. Eles desenvolveram um equipamento que ele faz um ultrassom da rede. Ele passa pelas ruas e esse ultrassom ele vai mostrar a profundidade, o diâmetro e as características do encanamento que está passando abaixo. Por isso, a grande dúvida dos araguarinos, o que eram aquelas marcações brancas no chão? Sim. Eram eles fazendo o cadastro. Eles, primeiro vão passar na rua para achar onde está o esgotamento de água. Achar uma característica do cano de água. Faz a marcação que ele está passando nesse lugar. Qual que é a profundidade de centímetros que... essa profundidade. Se nós fazermos ali e ver que ali está mais profundo, quer dizer que está correndo para lá. Entendi. Então, a gente redesenhou, hoje a nossa gestão, que está como secretário de Meio Ambiente, junto com o prefeito Renato, nós redesenhamos todo o mapa de redes do município. Hoje nós sabemos pontualmente, especificamente, onde que está todas as redes de drenagem, todas as redes de esgotamento e todas as redes de captação de água do nosso município. Guilherme, o que isso impacta? Além de diminuir a questão do vazamento, que você vai ver que, esse cano não está levando em lugar nenhum. Existem alguns casos. Por exemplo, um cano que estava a 5 metros de profundidade que levava a lugar nenhum. Vamos interceptar. Sim. Inclusive também, a rua X está tendo um vazamento muito grande. A gente vai fazer intervenção no lugar específico onde o cadastro pediu. Ou seja, vai equipar também, aquela questão de quebrar a rua inteira. Poxa, quebrou, mas não é aqui, vamos quebrar mais para frente. Isso aconteceu. Onde que tem entupido? Ali mostra que tem um cruzamento interessante. Esse aparelho mostrava isso tudo. Mostrou tudo isso. Uau. Entende? Então, ele foi um marco. Hoje, Araguari fez, Santa Juliana, Pedrinópolis, uma série de municípios estão fazendo em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica. Dado interessante, Araguari não gastou R$1. Foi tudo pago pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Um corpo colegiado que recebe pela cobrança dos usuários, um órgão ligado ao Ministério da Integração Regional. Ou seja, nós conseguimos um grande investimento que vai diminuir custos e, principalmente, conseguimos por investimento que não é do município. Ou seja, foi um grande gol para a nossa cidade. Com certeza. E quando a gente viu aqueles numerozinhos lá, né? Todo mundo, gente, o que será que está acontecendo? O que eles estão medindo? O povo ligava e falava assim, nossa, será que está pegando ligação clandestina? Tal. Outra coisa que absurdo. O cara falava assim, nossa, mas eles fizeram a marca em cima do meu passeio. Uhum. Quer dizer que o duto de drenagem estava errado, não estava no meio da rua, estava em cima do passeio. Então, quando aquela marca estava em cima do passeio específico, quer dizer que está passando equipamento público lá. Do passeio. E Araguari ainda não teve determinadas aberrações. De estar dentro da residência. Existem alguns municípios que nós fizemos uma reunião do comitê e observamos, tinha posto de saúde que determinado município construiu em cima de duto de esgotamento gigante. Imagina se um duto desse estoura dentro de uma unidade dessa. O que ia fazer? Demolir? Então, falando assim, algumas questões que mostram a importância da ciência na discussão e da tecnologia. E de vocês terem esse conhecimento de onde está passando tudo isso. A política pública ela tem que começar com clareza para ter investimento. Sim, isso é muito importante. Com certeza. É muito interessante. A gente descobriu aí os números, por que foi, então, né? Quais tecnologias e inovações estão transformando o setor de saneamento atualmente? Igual esse exemplo que você deu aí. O cadastro multifinalitário é um exemplo. Sim. O reaproveitamento de metano cada vez mais presente. Hoje, Araguari já tem um dado que pode somar, ainda isso ainda é uma característica de municípios maiores, tem 1 milhão de habitantes, porque gera mais resíduo. Sim. A questão de placas solares no aterro, reaproveitamento de material da construção civil para ser construído outros materiais, uma questão mais inerente ao pessoal da engenharia civil, que sabe até explicar melhor a questão do reaproveitamento de material de construção. E está chegando uma questão muito interessante no tabuleiro, que chama China. Nós fomos ao Encontro Nacional de Saneamento Básico no Brasil, estava o antigo superintendente de água e esgoto, Miranda, hoje, que é o chefe de PPPs do município.
E nós ficamos impressionados. É um país que está propondo algumas revoluções de saneamento, muitos estandes lá, mostrando novas tecnologias. Nós achamos bem interessante o que estava sendo proposto. E aí vocês já nesse conhecimento, já vislumbraram algumas coisas que vocês podem aí trazer para a gente. Sem dúvida. Inclusive, a gente fala muito de avaliação estrutural de algumas avenidas de Jaraguari, como a Avenida Teodolino. Sim. É sempre bom fazer uma avaliação estrutural, como ela está, quem... igual falar, antigamente já sabe tudo o que aconteceu. Sim. Nós achamos uma empresa do Mato Grosso que fez um desenvolvimento muito interessante em Cuiabá de análise de drenagem por robótica. Então, ali, é algo que está sendo desenvolvido, Sim. vai apresentar um relatório, pode ser uma alternativa futura, porque antigamente não. Tinha que quebrar, enfiar um engenheiro lá dentro, ter o risco de vida, porque pode ter gás tóxico, tudo. Muito interessante. E é muito... Tecnologia hoje não tem como andar sem olhar para ela e vislumbrar que ela vai ser, sim, um auxílio aí para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, Guilherme, qual a relação entre o saneamento, preservação ambiental e a sustentabilidade? Essa eu vou resumir bem rapidamente. Todas. Uma interdepende da outra. Se você quebrar o eixo saneamento, não existe preservação ambiental. Se não existe sustentabilidade, não existe saneamento. Então, é uma tríade. Uma tem desequilíbrio, acabou todas. Então, como é que eu vou pensar em equilíbrio ambiental se eu não trato meu esgotamento? Sim. Então, é uma tríade que uma derruba todas as outras. Sim. Faltou uma, a outra com certeza vai faltar também, consequentemente. Sem dúvida. O descarte incorreto de resíduos e o lançamento de esgotos sem tratamento pode causar danos ambientais? Direto. Inclusive, além dos danos ambientais, crimes ambientais. Hoje, nós temos a Política Nacional de Saneamento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e essas características estão falando, e a Lei Nacional de Crimes Ambientais, inclusive, o descarte irregular de esgotamento está previsto como crime ambiental. Inclusive, sim. Quando eu estava no Secretário de Meio Ambiente, nós fizemos várias notificações, inclusive o próprio Poder Público. Ele tem que repensar, porque nós temos hoje uma meta muito interessante, mas que ela tem que ser melhorada a cada instante. Podíamos chegar a 100%. Seria interessantíssimo, muito bom. Mas a cidade está sempre em crescimento. Sim. Então, tem que acompanhar isso. Como também a questão de resíduos. Um resíduo, eu até dei o exemplo, um resíduo perigoso colocado próximo do manancial pode contaminar todo o abastecimento de água. O acidente de Mariana, que teve de Mariana e Brumadinho, Sim. o momento de Mariana deixou 3 municípios sem abastecimento de água por mais de mês, até decantar. E mesmo assim, foi uma crise gigantesca, uma crise humanitária de ter que levar água de outras regiões, porque, até é importante dizer, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, não é lama. Lama é quando você joga água na terra, passa no rosto. Aquilo lá era rejeito de mineração que tinha determinados materiais perigosos. Então, toda uma questão de engenharia foi feita para resolver aquilo. Sim. Então, eu sempre corrigia muito meus alunos nas nossas discussões. Falava, lama não. Lama, até uma brincadeira interessante. Lama tem gente que passa no rosto que fala que rejuvenesce. Agora não, que lá é material que é rejeito de mineração. Nós temos aqui uma cidade vizinha que o pessoal vai lá tomar banho de lama. Por causa, é diferente. por causa dos tipos de materiais que estão lá. Então, sim. Agora, os que estavam nesse acidente estão seríssimos. Sim. Então, decaído no rio, existe o Rio Doce, existiam espécies endêmicas que só existiam naquela microbacia. Sim. Foram perdidas. Então, foi um impacto ambiental gigantesco. Além do impacto humano, que Brumadinho nem tem palavras para descrever o tamanho da atrocidade. E mostra a importância da engenharia, uma engenharia de verdade. Uma engenharia, uma geografia e afins que mostrem a realidade, que não queiram camuflar nada. Sim, com certeza. E é uma sociedade toda que sofreu e ainda sofre, né? Porque o impacto ambiental, muitas vezes, é anos e anos, né, Guilherme? Sem dúvida. E como que a engenharia pode contribuir para soluções mais sustentáveis e eficientes no tratamento da água do esgoto? Eu vou dar um exemplo interessante. Eu acho que nós discutimos o principal, que é o cadastro multifinalitário. A engenharia em prol da economicidade, da eficiência, do respeito ao meio ambiente. Vou dar outro exemplo da importância da engenharia. O caminhão de lixo que ele passa, caminhão de coleta de resíduos comuns, ele é uma aula de engenharia. Hoje, quem é o responsável por isso é o engenheiro Bruno, engenheiro civil e sanitarista do município de Araguari. E no momento que nós vamos fazer o processo licitatório para contratar a empresa, é uma aula de arte / engenharia. Ele calcula a rota dos caminhões, qual seria a rota mais eficiente, qual rota vai gastar menos,
Sim. Entende? Olha a eficiência Sim. da máquina pública. Sim. Qual rota vai fazer a questão ambiental mais produtiva? Quantos caminhões precisa? Araguari, dá para ser 6? Não, precisa ser 12. Tudo depende do cálculo de engenharia. Sim. Quantos dias por semana? Quais características? Falhou um? Qual que vai fazer a alteração da rota? Então, é um serviço de engenharia vivo. É um quebra-cabeça ou um jogo de xadrez. Sim. Um exemplo prático disso. A engenharia vai ser responsável por economizar e para mitigar os impactos ambientais. Sim, com certeza. Essa questão aí, por exemplo, de vocês saberem a coleta de lixo, por exemplo, no centro tem que ser feito tantos dias, nos bairros tantos dias. E isso é tudo cálculo. Sem dúvida. E outra coisa, a coleta, o aterro sanitário, a coleta de resíduos recicláveis, ela é viva. Se Sim. nós vamos sentar hoje com o engenheiro, daqui 10 dias tem que ter alteração, porque a cidade é viva. Sim. Aí, sim. de repente, nós tínhamos uma gestão de resíduo hospitalar. Aí chega um hospital magnífico como o Sagrada Sim. Família, que está fazendo uma revolução na nossa saúde. Muda toda a gestão de resíduo hospitalar do município. Toda a gestão. Então, determinada empresa, determinada loja chegou, determinado restaurante chegou. Vamos repensar a rota. Sim. Então, é vivo. A gente tem que todo momento estar analisando. E se adequando e recalculando as rotas. Sem dúvida. E fazendo trabalho de engenharia. E é um trabalho bem trabalhoso, né? Bem interessante, Guilherme? bem interessante. E o reaproveitamento da água já é uma realidade. E como funciona tecnicamente? No Brasil, ele pode se colocar que ele já tem alguns pontos muito interessantes. Porém, aquela questão da dessalinização, uma questão de questões mais complexas, existem estudos. Guilherme, é uma realidade de política pública já efetivada? No nosso país, não. Até porque hoje nós temos a questão muito mais de tratar Sim. do que fazer a questão do reaproveitamento, essas questões afins. Agora, Guilherme, se você estiver falando no sentido Sim. de água salgada, nesse Sim. sentido de captação, melhorias, já existem grandes exemplos no Brasil. E como é que eu vou dar o exemplo? Questões de... Eu estou tentando explicar para simplificar. Sim. Próprias questões de engenharia que fazem captação, que coloquem um sistema de drenagem interessante, entende? Sim. Outra questão, barraginha. É tudo possibilidade quando a gente fala de recuperação de água. O que é barraginha? Se nós deixarmos dentro da nossa zona rural, a água escorrer, ela escorre e vai para o rio. Certo. O rio segue Sim. até o mar. Se a gente fazer uma barraginha, a água que vai entrar ali dentro, ela vai ser absorvida e vai voltar para dentro do lençol freático do município. Então, Entendi. é muito importante. Além de controlar a erosão, ela reabastece o nosso próprio lençol. freático. Então, eu falo que se for uma questão, às vezes, de reaproveitamento de águas salgadas, essas coisas, eu acho que tem que dar um pouco distante, até por demanda, que não é necessário, mas se for algo pensando de recarga de aquífero, tudo, já é uma realidade. Hoje nós temos barraginhas em toda a zona rural. Que legal, é interessante. É algo que a gente muitas vezes não tem o conhecimento. Água é ouro. Se nós deixarmos por rio, nós estamos entregando água pro vizinho. Sim. Então, nós temos que fazer a água ficar dentro do nosso lençol. Com certeza. Quanto mais a gente reter ela aqui ao nosso redor, apesar de que, igual você disse, né, nós ainda somos muito privilegiados, porque nós temos ainda... a nossa água ainda é mais abundante do que em outras partes do mundo e até do nosso próprio país. Mas é importante esse trabalho igual você falou, é vivo. Sem então, dúvida. muitas das vezes, você ir lá e recalcular e falar, não, aqui eu tô perdendo, vamos... E muitas vezes, a gente, como sociedade, não tem essa visão de o quanto tecnicamente importante. Sem dúvidas. Toda essa readequação a todo momento. Sem dúvidas. É como se estivesse trocando os 4 pneus com o carro andando. Sem dúvida. Sem dúvida. É mais ou menos por aí. É bem isso mesmo. Esse exemplo, igual falou, Guilherme, quando o sistema de captação do rio ficar pronto, que é fundamental para como é que nós vamos integrar na nossa rede, de captação de água, nossa rede subterrânea. Esse foi o exemplo dado, vai ser trocar 4 pneus com o carro andando. E andando bem rápido, porque... E o carro não pode parar 1 minuto, porque água é vida. Ficou 1 minuto sem água, a população se revolta com direito. Sim, com certeza. Sem água, eu falo que são bens que hoje a gente não fica sem água, Sem energia é algo que não pode faltar. Sem dúvida. Qual o papel do saneamento no combate às mudanças climáticas e na preservação dos recursos hídricos? A mitigação,
que é tentar diminuir uma tendência. Sim. Então, hoje, a grande questão ambiental que nós falando assim, o que nós temos que fazer? O planeta está se aquecendo. Sim. Nós temos que tentar mitigar. Sim. Que ele está se aquecendo é algo até irreversível. Sim. Mas temos que tentar fazer aquecer menos. O saneamento ele é importante na mitigação. Nós produzimos resíduos. Sim. O ser humano produz. Mas temos que tentar mitigar, cada vez produzir menos. Sim. Conseguir reciclar, conseguir reaproveitar. Então, a engenharia vai dar soluções para que o impacto, para que a pegada ecológica seja menor. Sim. Então, é usar a ciência e a tecnologia para que o desenvolvimento seja sustentável. Uma vez que ela falou, Guilherme, você é a favor do desenvolvimento? Você é a favor da sustentabilidade? Eu sou a favor do desenvolvimento sustentável. Quem pensar isso, excluindo uns 2 fatores, não está com nada, numa linguagem popular. Sim, sim. Não tem como ter um sem ter o outro, caminhando junto. Sem porque dúvida. é uma realidade que tem que caminhar em conjunto Sem mesmo, dúvida. né? Sem dúvida. E igual você falou da questão do metano também, que já é utilizado, também é uma mitigação. Sem dúvida. O gás Porque- metano extremamente prejudicial. Sim. Olha o que acontecia. O metano é prejudicial. O carbono também. Sim, Mas o metano é mais que o carbono. Então, o que Certo. eles faziam hoje no aterro? Pega o gás metano, bota uma ponta de incineração, Sim. porque você queima metano para virar carbono. sim. Olha como é que é a interação. É menos, Sim. mitiga. Sim, Mas hoje o ideal é que nenhum dos dois. Você capta o metano e aproveita o Aproveito. metano em outro lugar, porque ele tem um valor econômico também. Sim. Então, a engenharia está mitigando. O metano vai ser produzido, sim. mas ele já sendo mitigado. Sim, é muito legal, é muito interessante, assim, para a gente entender um pouquinho que seja, porque a conversa, às vezes, complexa, mas para a gente entender como funciona, até para que a população, que as pessoas também tenham essa consciência de eu vou reciclar, eu vou jogar menos fora, vou utilizar menos plástico, vou utilizar, né, assim, trazer para todos nós essa consciência. Sem dúvida. De que o Estado está nesse desenvolvimento, mas que principalmente a população também precisa caminhar junto no desenvolvimento. Sem dúvida. Porque é ela que produz tudo isso. A gente fala de responsabilidade compartilhada. Se Sim. nós não pensarmos que é a importância da população, do poder público, da iniciativa privada, Sim. é assim que funciona. Sim. Enquanto entendermos, deixamos a vaidade sobrepor, quem será prejudicado é o planeta. Sim, com certeza. O novo marco legal do saneamento trouxe mudanças importantes. E o que mudou no setor? Essa mudança foi em 2000, Isso. uma lei. O marco de saneamento, o principal estabelecimento dele é que ele coloca metas de universalização. Ele coloca 2033 como marco. Sim. E a gente sempre tem que estar brigando também, porque senão vai deixando sempre ficando a posteriori. Sim. Mas ele propõe 99% de água potável e 90% de tratamento de esgoto. E ele também obrigou a licitação para esses 4 eixos de saneamento. Por isso é tão importante. Por causa de que a nossa região, ela ainda tem aspectos muito positivos. Como eu disse, saiu agora o corredor da qualidade de vida. Mas temos que estar acompanhando porque não é uma realidade a nível Brasil. Sim. Então, hoje existem regiões muito precárias. Sim. Inclusive, quando a gente coloca a política nacional de resíduos sólidos, o principal fator dela é a erradicação de lixões. Sim. E hoje ainda encontramos vários lixões. Vários lixões. Hoje, Araguari tem um aterro sanitário. Sim. Mas, se você andar em umas regiões do Brasil, é assustador alguns lixões. Ou seja, e o governo federal, principalmente na questão do saneamento, da questão de consórcio, da questão de resíduos sólidos, ele deixando claro. Inclusive, vai deixar de ter financiamento e vai deixar de ter repasse federal no município que não cumprir. Porque é uma maneira de apertar para ser feito. E essa lei, ela vem em ciclos, Guilherme, que tem que ser cumpridos Isso. até 2033? Isso, ela vai colocando parâmetros. Sim. Ó, vamos supor, de resíduos sólidos. Municípios Sim. com mais de 500 mil habitantes, até essa Certo. data. Municípios de mais de 100 mil habitantes, até essa data. Municípios Entendi. menores. Ó, se não conseguir fazer sozinho, tem que se consorciar. Sim. E tem a data até X de fazer, porque senão vai ser penalizado. Então ela vai colocando metas, mas infelizmente nem sempre cumprindo a meta. Mas agora também começou a ter uma fiscalização dos órgãos federais técnicos para cobrar os municípios que estão fazendo. É complicado, hoje numa fala mais técnica, eu Sim. estou como vereador, tem a fala política Sim. também. Agora, uma coisa que a própria Controladoria Geral da União, os órgãos federais, o Ministério Público Federal começou a questionar. Poxa, tem a política nacional de saneamento, fala sobre abastecimento de água. Aí tem um município que não fez nenhuma alternativa de financiamento de água e está gastando 1 milhão com show. Cidade de 15 mil habitantes. Saiu esses Sim. dias na rede nacional. Sim. Aí, ou seja, tudo bem, o orçamento é livre do Poder Executivo Sim. com o Poder Legislativo.
Mas o órgão federal questiona, poxa, que você não está cumprindo? Você vai alegar porque você não está cumprindo porque não está tendo dinheiro? Isso você não pode alegar, porque está tendo outro tipo de investimento. Então, demorou, mas começou a ter esse tipo de questionamento dos órgãos federais pelo cuidado com o erário público. Sim, e aí abriu essa questão também para os PPPs em relação a isso, para tornar mais ele autorizou, ele deu possibilidades, Sim. ele permitiu licitar, PP, parceria público-privada, e permitiu todas essas questões. Mas ele quer que o município apresente um resultado. Sim. Não tem como hoje, nós vamos até uma das questões falando da disparidade regional do Brasil, não tem como os índices que alguns municípios brasileiros vivem. É muito sério. Até porque quando você traz esse dado para a gente de 40% e aqui em Araguari era 27%, olha a disparidade. Tem, então, municípios que tem 60%, 70%. Tem município que tem 20% de esgoto tratado. 80% vive sem esgotamento. Isso é muito sério. Tem município que não tem coleta de resíduos, nem de resíduos comuns. A gente está brigando aqui pelo plus, que é um plus, mas é fundamental e correto, que o coleta seletivo não tem. Então, isso é muito sério. Entendeu? O meio ambiente, ele é interligado. Não adianta a gente cuidar daqui e não ter o exemplo do outro lado. Inclusive, por isso que as convenções de países eram muito importantes. Não adianta um querer se tornar sustentável e o outro querer colocar o pé no acelerador. Não adianta uma região estar muito desenvolvida, sendo que dentro do país tem uma região que está muito... tem que equalizar, na verdade. Nós temos que estar todo mundo andando mais ou menos no mesmo... Sem dúvidas. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Como se diz, é interessante essa regulação... porque muitas vezes, se não tem, alguns deixam realmente de fazer aquilo que tem que fazer, enquanto outros estão muito à frente. E é como a gente disse desde o começo, isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde da população. E quais regiões do Brasil, Guilherme, enfrentam hoje os maiores desafios relacionados ao saneamento? Em dados oficiais, esses dados que eu estou apresentando a vocês... do Instituto Trata Brasil. Existe hoje no Brasil um negócio chamado SNIS, Sistema Nacional de Saneamento. Os municípios têm que prestar, o Instituto Trata Brasil acompanha. Hoje, os piores índices estão na região norte e nordeste do Brasil. São os piores índices. E alguns exemplos, capitais, Porto Velho, Macapá, elas são em índices oficiais, os piores índices de saneamento do Brasil. Então, se ligar às capitais. Então... alguns municípios nessas regiões, problemas de, igual eu disse, 80% sem acesso a esgotamento, municípios que não têm praticamente 90% sem drenagem urbana, por isso problemas de enchente, problemas de alagamento. Então, a disparidade regional. Sim. Hoje, trazendo a nossa realidade, 100% de coleta. Como eu disse, erros sempre acontecem. Sim. Pontos de melhoria, às vezes acontece que 2 caminhões quebram ao mesmo tempo, a empresa 24 horas tenta repor. Então, temos sempre que evoluir. Sim. Mas nós vivemos hoje uma realidade diferente. Mas nós queremos apoiar. Araguari hoje tem aterro sanitário licenciado, 100% de coleta de resíduos, 100% de coleta seletiva. Estamos entrando no consórcio. Nós, com os municípios, mais de 15 pequenos municípios aqui da região, para quê? Para fazer um aterro regional, para fazer uma questão de coleta regional, para que consigamos ter um avanço comum. Porque não adianta a gente estar aqui, ok, e o nosso município vizinho até tá com um lixão em céu aberto, sofrendo ação, inclusive de cassação, coisa muito séria. Sim. Então, tem que pensar o consórcio para tentar interligar e deixar todos unidos. O Uberaba fez isso com o Vale. Pegou os municípios todos da região, uma licitação única, e o Uberaba está auxiliando os municípios a conseguirem cumprir as metas ambientais. Nossa, olha que interessante. Isso que é importante. É olhar a sociedade como um todo. Não adianta a gente estar bem, a gente compartilha a mesma água com o nosso município vizinho. Sim. Aí ele está cumprindo as legislações. Exatamente. E a população de lá não está recebendo a mesma atenção e o mesmo benefício que nós estamos recebendo. Sem dúvida. Não é justo. Eu, como secretário, falava assim, nós temos hoje um projeto de logística reversa de pneus. Nós temos um galpão, o ponto de pegar pneus. A gente ajudava, pegava, a gente recolhia de Cascalho Rico, a gente recolhia de Indianópolis. Por quê? Para a gente fazer a logística reversa e entregar para o órgão final, é mais fácil, mas eles têm dificuldade. Sim. E eles pediram essa parceria, nós temos a parceria com eles. Nós pegamos, guardamos, nós temos um galpão equipado que cumpre as normas técnicas de engenharia. Sim. Tudo bem. Então, nós fazíamos essa parceria. Isso é interessante para pensar como o meio ambiente como algo comum. Sim, como um bem comum que, no final das contas, o impacto é nosso, é de todo mundo, é coletivo. Sem dúvida.
Como conscientizar a população sobre o uso correto da água e a importância do saneamento, Guilherme? Com educação ambiental. A educação ambiental, principalmente com nossas crianças. É o ponto. Hoje nós temos aqui o projeto Girassol de educação ambiental, importantíssimo. Eu vou dar um exemplo prático. Sim. Eu ensinei a minha priminha a importância da coleta seletiva. Ensinei que toda vez que tocava aquela musiquinha do caminhão, era a coleta estava passando. Chegava numa quinta-feira que passa no bairro Bosque, lá saía o barulhinho da coleta. Vovó, a coleta tá passando e tem que reciclar. Ou seja, a criança entendeu a importância de reciclagem. Sim. Então, a solução chama-se educação ambiental, inclusive que minha admiração a todos os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, a todos os servidores da Secretaria de Educação, do Departamento de Girassol, porque todos têm que ser unidos pela educação ambiental. Sim, em relação à coleta, em relação também ao consumo de água. Isso. Né, Guilherme? Nós fizemos a ecoturminha protegendo a água, vamos lançar na próxima semana a ecoturminha protegendo o solo, para entender também a importância de não queimar, de não contaminar o solo. Sim. E a criança tem que aprender a importância disso. Cuidar dos animais. E nessa questão aí eu entro que o nosso município, nos últimos anos, vem sofrendo com as queimadas também na época de seca. Sem dúvida. E muitas das vezes por falta de conscientização de uma pessoa que foi notificada para limpar o terreno, em vez de ter a questão de sobriedade, impacta toda uma população limpando com fogo. Sim. Mas também as regras estão sendo endurecidas para uma fiscalização e uma multa dura, que é uma maneira de aprender. Sim, é muito importante essa questão. Lá em casa a gente não lava calçada. Isso é muito interessante. Para os estudantes e jovens engenheiros, quais oportunidades profissionais existem hoje na área de saneamento, Guilherme? Inúmeras. Vou falar, é o tema do momento. Tudo com certeza é sustentabilidade. Tudo é logística reversa. Tudo é mitigação. Drenagem, melhoria da captação de água, aterros sanitários, grandes projetos de Araguari são projetos ligados a questões ambientais. Hoje, o grande momento de Araguari, parque linear, envolvido em questão ambiental, drenagem, esgotamento, captação de água, drenagem dos bairros ali próximo à saída de Amanhece, da Rua Ponte Terra e afins. Sim. Tudo obras ambientais. Para os jovens engenheiros, para os jovens ligados à Associação dos Engenheiros ao CREA, estamos falando do assunto do momento. Sim, sim. E assim, às vezes a gente percebe que não tem muito interesse, não sei, dos jovens. Às vezes, por achar que é uma área difícil, por achar que é algo assim... É porque tinha uma ideia muito errada de que o meio ambiente estava na contramão do desenvolvimento, que ele veio para atrapalhar, mas ele veio para somar. Sim. E, principalmente, bons técnicos que saibam fazer essa comunicação e propor soluções. Sim. Hoje, o grande trabalho de quem mexe com o meio ambiente é propor soluções ambientalmente adequadas. Uhum. Criticar e achar defeito, todo mundo consegue. Sim, sim. Eu, quando estava na Secretaria de Meio Ambiente, aconteceu isso. Tudo bem. Agora, como nós vamos resolver? Vamos nem tentar achar o culpado primeiro, vamos resolver primeiro. Vamos mitigar isso aqui para a gente conseguir resolver. Aí era onde você vê que era quem conseguia propor soluções. Sim, e aí é uma área que acredito eu que tem muito espaço hoje. Muito espaço para... Logística reversa, nossa senhora, muita coisa. Eu imagino mesmo. E para nós encerrarmos esse episódio do Pós-Eng, e eu gostaria de parar aqui e agradecer novamente a AEA, né, que propôs esse podcast, essa temporada. Esse projeto acontece com a colaboração do CREA, MG e os parceiros que acreditam nas profissões, no conhecimento, que na comunicação e na troca de experiências, que é muito importante, creio eu, para os profissionais, para a população e para todos nós que é o que forma a comunidade. E para encerrar, Guilherme, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o futuro do saneamento e o papel da engenharia na transformação social. Vai ser bem rápido. Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, Cristina, agradecer a todos da Associação dos Engenheiros de Araguari, ao CREA-MG, por esse debate tão importante. Sim. O recado? Acreditar em um planeta mais sustentável. Acreditar na ciência, na tecnologia, na engenharia, em você como um agente transformador. E acreditar no potencial da juventude. Esse é o recado que eu quero passar.
Foi um podcast excelente, muito conhecimento. Eu quero agradecer mais uma vez, Guilherme, de você ter estado aqui conosco, dedicado o seu tempo aqui com a gente. Agradecer a todos vocês que estão aí fazendo isso acontecer, e é muito importante, são assuntos muito importantes que estão sendo debatidos aqui e colocados de uma forma que dê para entender. E agradecer à AIA, ao CREA-MG, e falar para vocês que esses assuntos importantes que nós estamos discutindo aí é só uma temporada e tem o próximo episódio. Esperem todos vocês. Obrigada a todos.